Olá, pessoal, tudo em paz, tudo bom? Turma, da força, turma do desempenho, turma corajosa, esforçada, lutadora. Os adjetivos bacanas para vocês. Mais uma semana, a aula, mais um conteúdo, mais uma vez, mais um encontro, né? E esta semana a gente está trabalhando a Proclamação da República. Ele veja aqui, dia 15 de novembro, proclama-se a República do nosso Brasil. E dentro desse tema, eu escolhi falar também sobre inclusão social, né? Quantas pessoas aí que ficam à margem da sociedade, são excluídas porque tem algum tipo de problema, deficiência, né? Quantas crianças, às vezes, por conta de qualquer situação também, às vezes, tem escolas, né, que nem aceitam em alguns lugares do mundo por conta de um problema. Né? Então, vamos acolher o outro, vamos acolher o cadeirante, vamos acolher as pessoas que têm problemas. Elas também são importantes, elas também são pessoas, e as pessoas têm que serem respeitadas, não é isso? E dentro do nosso assunto de geografia da semana, os interesses das grandes potências. Nós estamos falando sobre a África, né? E lá na África, quando os países foram, vamos dizer assim, tornaram-se independentes, foi por motivos pessoais dos grandes países, né? A Inglaterra, a Espanha e tantos outros países europeus, mas também, vamos dizer assim, libertou o país, mas ao mesmo tempo ficou influenciando lá. E aquelas pessoas que eram de etnias diferentes, né, tendo em vista, eu já expliquei isso para você na aula anterior, então causou muitos conflitos. Então vejam só, os conflitos na África perduram por muitos anos. Eles são motivados por diversos fatores, territórios, religião, questão socioeconômica, dentre outros. O continente africano é palco de uma série de conflitos, consequência da intervenção colonialista, principalmente no fim do século XIX, no início do século XX. Esse processo de intervenção interferiu diretamente nas condições políticas, econômicas e sociais da população africana. E aqui dizendo, frequentemente os conflitos étnicos e as guerras civis que desenrolam na África encobrem interesses de grandes potências, sobretudo em relação aos recursos naturais existentes nos países africanos. Exemplo disso é o caso da região de Darfur, localizada no oeste do Sudão, cujas reservas petrolíferas, entre outros recursos minerais, geraram interesse em países como Estados Unidos e China. Então, tá vendo aí? Então, esses minérios também são palcos, são motivos de conflitos, tem as questões étnicas, religiosas. Então, a divisão territorial do continente teve como critério apenas os interesses de colonizadores europeus, desprezando as diferenças étnicas, desprezando as culturas da população local. Diversas comunidades, muitas vezes rivais, que historicamente viviam em conflitos, foram colocadas em um mesmo território, enquanto grupos de uma mesma etnia foram espalhados, que eu disse a vocês na aula anterior. Então, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um intenso processo de independência das nações africanas. Porém, novos países se formaram sobre a mesma base territorial, construída pelos colonizadores europeus, desrespeitando a cultura, a história das comunidades, consequentemente, inúmeros conflitos étnicos pela disputa do poder foram desenrolados no interior desses países, ok? Então, eles, vamos dizer assim, delimitaram a área para, vamos dizer assim, tornar-se um país e mantendo lá pessoas que eram de etnias diferentes. Então, outro fator agravante para o surgimento desses conflitos na África se refere ao baixo nível socioeconômico, né? Qualidade de vida lá embaixo, IDH lá embaixo, né? De muitos países e a instalação de governos ditatoriais, governos ditadores, governos que oprimem. Né? Durante a Guerra Fria, que envolveu os Estados Unidos e a União Soviética, ocorreu o financiamento de armamentos para os países africanos,
fornecendo o aparato técnico e financeiro para os distintos grupos de guerrilheiros. Então, eles provocaram nessa Guerra Fria os conflitos, as guerras. Né? A participação das crianças nos conflitos armados são vários. Os conflitos no continente africano, em que é pior, muitos deles estão longe de um processo de pacificação. Induz as crianças também a participar dos conflitos. Então, vejam só, deve-se haver a intervenção da organização internacional para que esse e outros problemas do continente africano, a AIDS, a fome, a economia, a saúde, enfim, sejam amenizados, pois esse processo é consequência das políticas coloniais. Então, vejam só, a gente falou de Darfur, em 1966, um dos 3 maiores grupos étnicos e dos Igbo's derrubou o governo nigeriano, lá na Nigéria, repelindo por um golpe militar em 1967. Os Igbos, que viviam no território de Biafra, próximo ao delta do rio Níger, decidiram proclamar-se independente, dando origem à Guerra da Biafra. Né? Depois, a separação de Biafra foi estipulada por uma petrolífera francesa, interessada na exploração do petróleo na região. Olha aí. Depois, no norte da Nigéria, ocorreu um conflito de caráter religioso, o grupo Boko Haram. Vocês viram até na televisão, passou isso, né? Escravizaram muitas mulheres, criado pelo clérigo muçulmano Mohamed e Yusuf, em 2002, empreende esforços para instalar no país um Estado islâmico. Então, quer impor a sua religião lá no território e haja os conflitos. É assim? Então, vamos esperar, vamos pedir que tudo isso se acabe e que a paz volte àquele território, àquele continente com tantos problemas sociais lá, né? Então, vamos para o exercício? Dentre os grandes interesses das potências está o petróleo, apenas as terras, adotar pessoas, está destruir a África. Estes minérios valiosos provocam na África paz, acordos, muitos conflitos, desinteresses. Fale sobre interesses de grandes potências. 4. O que tem aprendido sobre a África? E 5. O que entende por inclusão social? Então, que vocês tenham uma ótima e maravilhosa semana. Na descrição do vídeo também já está a atividade. Então, bons estudos para você, esforços e vamos vencer, tá bom? Tá tudo de bom.